Capítulo 2 da Ordem dos Processos no Tribunal. Artigo 929. Os autos serão registrados no protocolo do Tribunal no dia de sua entrada, cabendo à Secretaria ordenados com imediata distribuição. Parágrafo único. A critério do Tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados mediante delegação a ofício de justiça de primeiro grau. Artigo 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do Tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Artigo 931. Distribuídos os autos serão imediatamente concluídos ao relator, que em 30 dias depois de elaborar o voto, restituí-los-á com relatório à Secretaria. Artigo 932. Incumbe ao relator, inciso 1, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Inciso 2, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Inciso 3, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inciso 4, negar provimento a recurso que for contrário a linha A, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, a linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Inciso 5. Depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária à linha A súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal, a linha B, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, a linha C, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. A linha inciso 6, decidiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este foi instaurado originariamente perante o tribunal. Inciso 7, determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Inciso 8, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato subveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser consideradas no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifeste no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. Parágrafo 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e em seguida solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. Artigo 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Artigo 935. Entre a data da publicação da pauta e da sessão de julgamento decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver expressamente sido adiado para a primeira sessão seguinte. Parágrafo 1º. As partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. Parágrafo 2º. Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. Artigo 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos da remessa necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte ordem. Inciso 1, aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Inciso 2, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Inciso 3, aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior. Inciso 4, os demais casos.